Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Olá, muito boa noite para você. Caos na saúde em Patos de Minas. O Hospital Regional Antônio Dias comunica a prefeitos que não sejam mais enviados doentes à unidade por falta de leitos de UTI. O Hospital São Lucas comunica fechamento. A direção entregou notificação extrajudicial à prefeitura e informou que em 4 meses a unidade será fechada. Em carta aberta à população, o Hospital São Lucas culpou as mazelas das más políticas e falta de realinhamento e equilíbrio financeiro. Patos de Minas confirma mais uma morte por Covid-19, a 8ª em uma semana. Vamos falar ainda da CPI da Copasa na Câmara de Patos de Minas, que ouviu a primeira pessoa. Denunciante das irregularidades diz que Antônio do Vale, prefeito em Patos de Minas em 2008, sofreu pressão à época para assinar contrato com a Copasa. Vamos falar também da volta às aulas na rede pública de ensino. Com microrregião de Patos de Minas na onda amarela, professores voltam na próxima segunda e alunos em 28 de junho. O sindicato da categoria contesta a segurança para o retorno. Vamos falar ainda do caso da mãe e filha que foram parar na delegacia depois de comunicação falsa de estupro. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. A direção do Hospital São Lucas publicou carta à população e fez notificação extrajudicial à Prefeitura de Patos de Minas, informando que em 120 dias encerrará o contrato de prestação de serviços com o município e a unidade hospitalar será fechada. Entre os motivos para o fechamento, a falta de realinhamento do equilíbrio financeiro do contrato com a Prefeitura e as mazelas das más políticas. O Hospital São Lucas tem hoje 150 leitos, sendo 60 de UTI, destes 20 são de neonatal. Ainda nesta edição do NTV News, a gente vai trazer todos os detalhes do fechamento do Hospital São Lucas em Patos de Minas. Prefeitos da região se reuniram nesta sexta-feira para discutir questões relacionadas à gestão dos resíduos sólidos urbanos e à implantação de um cinturão de segurança para combater a criminalidade. O presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paranaíba, César Caetano, disse que uma empresa alemã apresentou a proposta para a gestão dos resíduos e que os representantes dos municípios estão analisando a viabilidade. É um tratamento novo, moderno do lixo, ligado a um processamento, a uma reciclagem, a um processamento do lixo no sentido de um processo com água, um processo de queima e depois a geração de energia, devolvendo-se essa energia para os municípios e evidentemente para a própria sociedade. Dar uma destinação moderna para o lixo, é isso que a Dialde, que é a empresa que esteve com a gente hoje, tem a propor para a Amapar. Também foi discutida durante a reunião desta sexta-feira a implantação do cinturão de segurança regional e o presidente avaliou que a adoção desta estratégia será de extrema importância para facilitar e agilizar o cruzamento de dados que ajudam a polícia a identificar ações criminosas. A proposta da Polícia Militar é a criação de um escudo digital em toda a região, algo no seguinte sentido: o furto ou roubo aconteceu em Carmo do Paranaíba. A câmera de Carmo mostra que ele saiu para a região de Patos de Minas. A câmera de Lagoa Formosa pega que ele passou pela Lagoa Formosa. A polícia faz o cerco no trevo aqui de Patos de Minas. É nesse sentido, literalmente um escudo digital através do sistema de um monitoramento de câmeras nas cidades da região, com um polo central que vai ser a unidade de monitoramento no batalhão de Patos de Minas. Em princípio é dessa forma. Olha isso. Parte do dinheiro do acordo com a Vale em razão do desastre em Brumadinho pode ir para o caixa de todas as prefeituras de Minas Gerais. É o que prevê uma emenda ao projeto de lei dos deputados de Minas Gerais para compensar municípios com a perda da arrecadação. Uma tragédia que devastou Brumadinho. 270 pessoas morreram no desastre. 10 ainda continuam desaparecidas. Milhares de militares foram mobilizados para as buscas. O rompimento da barragem do Córrego do Feijão, da Vale, aconteceu em 25 de janeiro de 2019. Mais de 2 anos depois dessas cenas de horror, os impactos ainda são sentidos.
Brumadinho, enlutada, tenta se reerguer. As cidades do entorno ainda sofrem com a poluição e outros problemas em consequência do mar de rejeitos. Uma das penalidades para a responsável pela barragem, a Vale, foi o pagamento de valor bilionário para tentar reparar as perdas com destinação de recursos para obras e ações de Brumadinho e região. Mas uma emenda a um projeto de lei na Assembleia Legislativa de Minas Gerais pede a autorização para usar parte dos 11 bilhões de reais do acordo da Vale com o governo do estado para repartir para todos os 853 municípios mineiros de forma proporcional à população. Para os deputados, esse dinheiro seria uma forma de compensar os municípios pela desaceleração da economia causada pelo rompimento da barragem, que, segundo os parlamentares, atingiu todo o estado com perdas na arrecadação. Daqui a pouco aqui no NTV News, com microrregião de Patos de Minas na onda amarela, professores voltam na próxima segunda e alunos em 28 de junho na rede pública de ensino. E professoras reclamam que foram barradas para receber doses contra a Covid-19 em Patos de Minas. O Comitê Gestor Covid-19 do Governo de Minas reclassificou a microrregião de Patos de Minas para a onda amarela e, com isso, os municípios da região poderão retomar as atividades presenciais nas escolas estaduais. Em Patos de Minas, os professores voltam na próxima segunda-feira e os estudantes de forma gradual a partir de 28 de junho. Entretanto, o sindicato que representa os educadores afirma que o retorno não é seguro. Enquanto em algumas cidades vizinhas as aulas presenciais na rede estadual de ensino foram retomadas, em Patos de Minas a Superintendência Regional de Ensino ainda aguarda a mudança de onda do Plano Minas Consciente, que na microrregião de Patos de Minas segue na onda vermelha. Mas, segundo o superintendente, a preparação dessas escolas já vem sendo feita. Estamos já com as escolas todas preparadas, com o checklist todo pronto, que é um protocolo sanitário do Estado, e esse protocolo ele já vem sendo programado há mais tempo. Assim que a gente cair na onda amarela, a gente vai retomar com os anos iniciais. E à medida que for evoluindo, gradativamente a gente vai retornando com os outros. O retorno funcionará da seguinte forma: na primeira semana, os professores voltam às escolas para receber orientações e na semana seguinte, os alunos também retornam. Ao todo, são 28 escolas estaduais no município, incluindo as dos distritos de Patos. Todas seguirão protocolos do Estado. Junto com essa questão do espaçamento, de 1,5 metro dentro das salas de aula e do número de alunos reduzidos que nós teremos no dia a dia de funcionamento da escola, é importante citar também a aquisição de EPIs, tanto para os servidores que estão em exercício na escola, assim como para os alunos a partir do momento que eles chegarem aqui na escola. Antes, a preocupação maior era a respeito da imunização dos professores. Agora que a vacinação já começou, há ainda o receio, mas a segurança para o retorno das atividades presenciais é maior. Trouxe mais segurança e, por que não dizer, esperança para nós todos, Na rede estadual de ensino, todos os servidores que estão em exercício na escola foram vacinados, desde os ASBs, que são os auxiliares de serviço da educação básica, que já estão trabalhando presencialmente nas escolas, assim como os ATBs, que são as pessoas que trabalham na secretaria, e também os gestores e professores. Então, aqui na Escola Brener Afonso, hoje, pelo conhecimento e pelo contato direto que eu tive com os servidores da escola, todos já foram imunizados. Para nós foi ter uma segurança muito maior agora, apesar de que temos ainda a segunda dose, que será em setembro, mas já é uma segurança de pensar que a gente já está iniciando também já com a primeira dose da vacina. E na nossa regional nós atendemos 14 municípios, dos 14 municípios todos já foram vacinados. Bom, você viu que esse não é o material que a gente chamou, Esse é o material falando da preparação das escolas para a retomada das aulas presenciais. O que a gente chamou é o relacionado à novidade, que é a retomada aí do ensino presencial, que já pode ocorrer a partir da próxima segunda-feira com a volta dos professores. E
os alunos a partir de 28 de junho. No entanto, o Sindiúti é contrário a esta retomada e a gente vai mostrar esse material hoje ainda para você. Mas agora, a gente fala de professoras de Patos de Minas que querem entender por que foram barradas pela Prefeitura para receber a dose contra a Covid-19. O município afirma que elas não se enquadram nos critérios do Programa Nacional de Imunização. Débora e Rafaela atuam como professoras particulares e são cadastradas como microempreendedoras individuais. Entretanto, ao tentarem se vacinar contra a Covid-19, na etapa de profissionais da educação, foram barradas. Fizemos nosso cadastro, no site da prefeitura para vacinação dos professores. E como assim, estão mandando resposta para ir vacinar, e como não mandou, a gente foi lá no posto, no projeto Saci, para a gente poder vacinar. Levamos a documentação, que a gente tem uma empresa, cada uma tem uma empresa, eu tenho uma, a Débora tem outra, e levamos a documentação. Quando chegou lá, apresentamos para a enfermeira-chefe, ela olhou e falou que não sabia se a gente poderia vacinar, e entrou em contato com a enfermeira superior a ela. E a gente ficou aguardando. Ela, ao retornar, falou que a gente não poderia vacinar. Isso foi na sexta-feira, no dia 11. Segundo Rafaela, elas procuraram a ouvidoria do município, que afirmou inicialmente que elas estariam aptas a serem vacinadas. Porém, novamente foram impedidas. Entrei em contato com o vereador José Luiz e comecei a conversar com ele para ele me esclarecer mais coisas sobre a vacinação. E mandei a documentação para ele. Ele falou que é direito meu, sim, estar vacinando, que era para me retornar no posto Saci, lá no projeto, para me vacinar. E se caso fosse negado novamente, para mim poder fazer um boletim de ocorrência e correr atrás dos meus direitos. As professoras tentaram ser vacinadas na última quarta-feira e foram novamente barradas pela mesma enfermeira. No dia seguinte, como sugerido pelo vereador, elas registraram um boletim de ocorrência em uma base policial. O Cabo Wagner, que fez o nosso boletim de ocorrência, ele argumentou que a enfermeira teria que ter dado um relatório plausível o porquê que a gente não foi vacinada. Que ela alega que não está escrito no nosso CNPJ ensino regular ou ensino fundamental. Porém, no sistema de cadastramento onde abre a empresa, não dá essa opção. Ele é muito vago, ele só coloca que a gente é professor particular independente e a função que a gente exerce. Então, eles não têm justificativa, argumentação nenhuma que seja uma base para impedir a nossa vacinação. As duas questionam o fato de que profissionais da educação em situação similar já foram vacinadas e elas não. Essas escolas infantis, elas abrem, elas têm um ponto fixo, os pais levam lá. A gente tem empresa CNPJ da mesma forma que elas. Eu quero questionar o seguinte, se os estagiários que não têm vínculo nenhum, que nenhuma empresa conseguiram vacinar, por que a gente tem um vínculo, tem a empresa e a gente não consegue a vacinação? Porque até os estagiários estão vacinando. Os estágios acabou, eles vão seguir a vida deles normal e pronto, acabou. A gente não, a gente tem uma empresa que ela, se Deus quiser, ela vai durar a vida inteira e a gente está trabalhando todos os dias. Em nota, a Prefeitura afirmou que as professoras não se enquadram nos critérios do Programa Nacional de Imunização, pelo fato de darem aulas domiciliares que não são consideradas como ensino regular. Além de que a documentação apresentada por elas é insuficiente para comprovar o exercício da função nas categorias de ensino priorizadas nesta etapa da vacinação. Na sequência aqui no News, Semana Copatos na reta final. Tem também previsão do tempo e mãe e filha vão parar na delegacia depois de comunicação falsa de estupro. A comunicação falsa de crime gera penalidades, provoca prejuízo ao Estado e logo à sociedade. Em Patos de Minas, mãe e filha ignoraram o que diz a lei e terminaram na delegacia. Foi a mãe da adolescente de 13 anos quem acionou a polícia militar na noite desta quinta-feira para comunicar o estupro. Uma equipe policial fez contato imediatamente com a vítima, onde essa relatou que a sua filha, que também estava presente, relatou que por volta de 17 horas e 10, 20 minutos, estava indo à feira para sua mãe, quando então seu ex-companheiro a abordou e, mediante ameaças de morte, obrigou que ela entrasse dentro do carro. Que então eles foram para um loteamento, onde esse indivíduo teria molestado ela sexualmente. O Conselho Tutelar também foi comunicado
e a polícia montou um esquema para prender o suspeito. Mas logo os militares perceberam que a versão apresentada por mãe e filha era mentirosa. Localizado esse autor, ele negou a narrativa da suposta vítima, né? E apresentou provas contundentes que ele não esteve com ela nesse horário. No horário entre 17 e 19 horas, ele estava prestando um serviço para terceiros, que afirmou, né, terceiros que não o conhecem, ele foi contratado, que afirmou que entre 17 e 19 horas, o suposto autor estiveram com elas e não se ausentou em momento algum. Mãe e filha, então, tentaram por vezes mudar os relatos e entraram em contradição. Elas tentaram, né, utilizar aí do Estado, utilizar da Polícia Militar para prejudicar este indivíduo. A comunicação falsa de crime pode gerar condenação de 1 a 6 meses de prisão, que pode ser convertida em multa ou prestação de serviço comunitário. Figurando aí no caso, então, a comunicação falsa de crime, né? É um fato extremamente grave, né? Crimes relacionados à dignidade sexual, né? Crimes que envolvem, às vezes, mulheres, né, em situação de vulnerabilidade. Nesse caso frustrado, a polícia seguiu todo o protocolo especial. Afinal, é o procedimento para casos de violência contra a mulher. Mas reforça as verdadeiras vítimas que denunciem. Pese essa ocorrência de comunicação falsa de crime, a gente quer deixar claro a importância de mulheres, né, que estejam passando por fatos de violência doméstica, comunicar via 190, né? Ou, em demais casos, se quiserem, por exemplo, fazer a denúncia, que façam via 181, Disque Denúncia. A patrulha de violência doméstica, ela faz a visita para a mulher que sofreu violência, né? E caso seja de interesse dela, a patrulha faz o acompanhamento do caso, fazendo visitas para a vítima, visitas para o autor e acompanha o caso até que a violência tenha sido cessada. Ainda dá tempo de aproveitar as diversas oportunidades promovidas durante a Semana Copatos 2021. Mas é só até amanhã e tem muitas novidades aos produtores. Na reta final da 18ª Semana Copatos, o balanço do andamento da feira até esta sexta-feira é altamente positivo. O balanço é muito positivo, era um desafio, como foi o ano passado, questões da pandemia, mas toda a questão de mercado que se apresentou nesse ano, o cooperado entendeu, o Copatos buscou aí as melhores condições, buscou os melhores preços e o cooperado entendeu que era a melhor hora de adquirir seus insumos, então o balanço nosso até agora está positivo. O gerente comercial explicou que, além das ofertas já disponíveis, a Copatos ainda está com uma ação promocional de oferecer a aplicação dos defensivos via drone na fazenda para quem comprar os insumos durante a feira. O Aprimora é um programa onde o cooperado que adquire o pacote de insumos completos com a Copatos, adubo, semente, defensivos, a Copatos vai fazer a aplicação desses defensivos agrícolas completamente sem custo para o cooperado. Ou seja, né, um custo que ele teria na lavoura dele, de aquisição de máquinas de terceiros, de terceirização de serviço, além da preocupação em acompanhar, contratar todos esses serviços, a Copatos assume toda essa responsabilidade. Então é uma maneira da gente também poder ajudar nosso cooperado a focar naquilo que realmente é a atividade principal dele, que é cuidar do leite, e ter uma economia a mais. Adriano Lima lembrou ainda que a feira tem papel importante para os produtores planejarem os seus custos para o segundo semestre. A feira vem no sentido de conseguir uma condição melhor, uns preços mais baixos, garantir a disponibilidade de estoque, para que o cooperado possa ficar despreocupado para o resto da safra. E ainda dá tempo para aproveitar a reta final da Semana Copatos. Já temos alguns produtos que já acabaram o estoque, mas temos ainda um portfólio muito amplo. O Aprimora também é uma grande vantagem, que ela é exclusiva para as compras da Semana Copatos, e a gente convida todo mundo que ainda dá em tempo de aproveitar as nossas condições. Agora sim a gente vai mostrar a reportagem sobre a retomada, né, a possível retomada aí nas aulas presenciais devido a nossa microrregião ter aí evoluído para a onda amarela e com isso então o protocolo do Minas Consciente prevê que neste caso foi para a onda amarela, as aulas podem ser retomadas, é o que vai ocorrer aqui em Patos de Minas, na microrregião de Patos de Minas, com as escolas estaduais. Mas isso causou repercussão e a gente mostra aí para você.
Com a evolução da microrregião para a onda amarela do Plano Minas Consciente, o superintendente regional de ensino afirma que já a partir da semana que vem, os professores e demais servidores retornarão às escolas. Apenas um município da região não retomará o ensino presencial devido ao decreto que proíbe o início das aulas. Somente São Gonçalo do Abaeté. São Gonçalo do Abaeté nós temos um decreto que até dia 30 de junho, então São Gonçalo não volta, apesar de estar na onda amarela, mas como há o decreto do prefeito, ele não volta agora não. Ricardo Barreto, que é coordenador do Sindiúti, afirmou, no entanto, que ainda não é seguro fazer a retomada e que o sindicato busca maneiras de barrar o retorno presencial. É um espanto para a gente porque nesse momento é um momento que tem crescimento do número de casos, porque a pandemia ainda continua e temos aí uma onda ainda que está sendo agravada, né, contaminando várias pessoas. Como está na microrregião, na onda amarela, fica a cargo dos prefeitos, através de decreto, impedir esse retorno. A gente espera que realmente ocorra esse decreto, principalmente Patos de Minas, inclusive Patos de Minas, que a gente tem aí uma possibilidade de retorno em agosto. Seria muito contraditório, né, talvez permitir um retorno das escolas estaduais nesse momento. Então, assim, nós estamos entrando em contato com as prefeituras, com os vereadores, para que não ocorra esse momento de retorno agora e que a gente tenha aí professores e toda a comunidade imunizada, né? Esta semana, o diretor da escola Abner Afonso, William Mota, afirmou que a instituição de ensino já adotou todos os protocolos que possibilitam, ao seu ver, a retomada segura das atividades. Junto com essa questão do espaçamento, né, de 1,5 metro dentro das salas de aula e do número de alunos reduzidos que nós teremos no dia a dia de funcionamento da escola, é importante citar também a aquisição de EPIs, tanto para os servidores que estão em exercício na escola, assim como para os alunos a partir do momento que eles chegarem aqui na escola. Na verdade, as escolas prepararam todo um checklist que é feito pela Secretaria de Saúde, com os protocolos, e todas as escolas estão preparadas para esse retorno, de acordo com o checklist. O coordenador do Sindiúti, no entanto, diz que antes mesmo da reclassificação, casos de Covid vêm sendo registrados nas escolas e reclama da qualidade dos EPIs repassados pelo Estado aos profissionais da educação. É um risco muito grande. Tivemos contaminação de alunos, por exemplo, em Lagoa Formosa, que teve o retorno das aulas presenciais e contaminou o aluno. Tem servidores do Estado que foram contaminados, inclusive recebi, até por informação, a gente vai tentando buscar informações. O pessoal da escola Professor Modesto tem uma servidora, uma SB, que se contaminou, e aí foram dispensados o pessoal da secretaria e as SBs estão lá fazendo a higienização da escola, que é um absurdo, poderia a escola estar fechada aí para salvar vidas. Mas a grande questão é que as escolas não foram reformadas. Nós temos escolas sem ventilação, sem grande ventilação nas salas de aula, que impede, que é um dos itens de protocolo para garantir segurança. Então, assim, é muito mais que um simples equipamento, é muito mais que um álcool gel, é muito mais que uma luva, né? São vidas que a gente está ali lidando no dia a dia. Então, a reestruturação da escola deveria ter sido feita. Carlos Coimbra explicou que o retorno ocorrerá em etapas nas escolas estaduais. Na próxima semana a gente volta com os professores, lembrando que só do 1º ao 5º agora. Nós não voltamos com os do 6º ao 9º, nem ensino médio, nem EJA, não. Primeiro só do 1º ao 5º, somente esses professores, esses profissionais que trabalham nesse conteúdo. E assim, semana que vem é com eles. A escola, esse momento de uma semana é prepará-los, estudar todo o material, todo, né, os checklists, apresentar como que a escola está para os profissionais. E no dia 28 aí a gente volta com os alunos, que eles ficam uma semana na escola e uma semana em casa. Agora, aqueles alunos que não, que os pais já decidiram que eles não vão voltar, eles vão estudar em casa normalmente. O inverno começa na próxima segunda-feira, 21 de junho, e já deu para notar as temperaturas amenas, né? Esfriou. E vai continuar assim. Além do frio, o ar seco permanece e o IMET faz um alerta. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Super promoção em armações. Pensou em ótica? Lembrou New Color. Nesta sexta-feira, a umidade relativa do ar caiu e ganhou o sinal amarelo do IMET em algumas cidades da região.
variando de 20% a 30%. Para o final de semana, o tempo seco persiste, assim como as temperaturas amenas. Em Patos de Minas, no sábado, a previsão do tempo indica mínima de 16 e máxima de 27. No domingo, varia de 15 a 27 graus. Em Lagoa Formosa, máxima de 26 graus no sábado e domingo. Em Lagamar, no sábado, a temperatura varia de 17 a 29 graus. E no domingo, de 16 a 28. Em Coromandel, a máxima chega a 28 graus no final de semana. E em Presidente Olegário, varia de 16 a 29 no sábado e de 15. Já aqui no NTV News tem análise da notícia. Caos na saúde em Patos de Minas. O Hospital Regional comunica prefeitos que não sejam mais enviados doentes à unidade por falta de leitos de UTI. E todos os detalhes do fechamento do Hospital São Lucas. A direção do Hospital Regional Antônio Dias comunicou aos gestores da região que não encaminhem pacientes para a unidade, pois não há mais leitos de UTI. O presidente da Amapá e prefeito de Carmo do Paranaíba, César Caetano, disse que nessas condições o melhor seria então terceirizar o hospital. Para o presidente da Amapá, o encaminhamento de pacientes ao Agarrad é sempre complicado para os gestores da região, ressaltando que algo de errado ocorre na unidade de Patos de Minas. Vamos juntar dois assuntos. A questão da terceirização da administração do regional e a questão do regional em si, como você acabou de me passar. Nós prefeitos, estou falando como prefeito, não tem nada contra ninguém, mas uma das falas que nós tivemos, inclusive na imprensa, eu disse, o regional, quem é prefeito sabe o problema que é mandar pacientes para o regional. Existem gargalos dentro do regional, e quando você vê o regional falando, não manda ninguém para cá não que está lotado, então tem um problema errado. Tudo bem, é uma pandemia? É uma pandemia. Mas vamos tentar entender tudo isso. Será que tudo isso, eu falo de novo com respeito, não é parte, não são elementos diversos do mesmo problema? Porque quando você tem o hospital em vias de um processo de terceirização administrativa a partir da política do Estado, e você tem um ofício que ainda não chegou em Carmo do Paranaíba, até esse momento não foi comunicado dele, dizendo para você não mandar pacientes para Patos de Minas, que é o polo de saúde, então, com todo respeito, de fato tem alguma coisa errada no regional. Questionado se não seria exatamente um problema da falta de gestão de estrutura por parte do Estado que impacta na falta de vagas, o presidente da Amapá diz entender que a questão vai além da política. Gestão pública é uma das coisas mais complexas que existe. Quando você fala de um hospital do tamanho de um regional, vai desde o esparadrapo até a formação de um médico da melhor cirurgia, da mais complexa cirurgia que existe. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, por que prefeituras têm dobrado, triplicado os seus leitos e o regional está na mesma situação há 2, 3, 4, 5 anos? Não se trata de política, se trata de uma questão estrutural, como você está me colocando. Então, o que é possível fazer com isso? Talvez essa terceirização seja a solução? Talvez sim, talvez não. Mas quando você me diz que o regional mandou um comunicado para as prefeituras, não manda para cá não que está cheio, nós vamos fazer o quê? Se Patos é o polo? Fica complicado. O que me preocupa é você ver um e-mail desse ou um ofício desse no momento de pandemia. De novo, eu estou tentando colocar o seguinte raciocínio. Será que tudo essa questão de terceirização que vem se arrastando há 2 meses, somada ao ofício que está sendo destinado às prefeituras, será que não são elementos diversos do mesmo problema de se sentar, de se conversar? E aí, qual que é a solução? É isso que eu tenho a dizer. Assunto que abre, portanto, a nossa análise da notícia desta sexta-feira. Ludmila Bahia divide tela comigo. Boa noite, Ludmila. Sexta-feira realmente bastante complicada, com caos aí na nossa saúde, né? Boa noite, Odair. Boa noite a todos que acompanham o NTV News. Agora, análise da notícia. Caos na saúde de Patos de Minas. É dessa forma que a gente classifica esse momento instalado no município. Essa questão aí do hospital regional não é de hoje, essa problemática em atender de forma eficaz todos os pacientes é antigo problema. O hospital hoje tem 113 leitos ao todo para atender uma população de 700 mil habitantes, quando a gente contabiliza os 33 municípios que tem Patos de Minas como referência. E o hospital regional
é o Hospital do SUS, referência, portanto, para atender a esses pacientes. O problema, Odair, que parece mais uma indigestão política e uma vontade para assumir de frente o hospital regional, e aí fica mais fácil terceirizar realmente o problema, chamar alguém ou uma empresa ou empresas que têm mais competência do que o Estado para gerir o hospital regional. É terceirizar algo que vem se arrastando há muito tempo. Mas o que a gente percebe é que a todo tempo surgem aí novas barreiras, novos problemas, e parece e dá a entender que o governo não quer resolver esses problemas, quer mesmo, em definitivo, que o hospital, o quanto antes, seja administrado por uma OS. A gente vê, desde o início da questão da pandemia, 10 leitos abertos somente, ficou nisso, apesar das diversas esperanças dadas à população, comunicado ao prefeito do município da gestão anterior, o prefeito do município da gestão, Luiz Eduardo Falcão. A gente vê aí que há uma debandada de médicos do hospital regional justamente por conta da remuneração proposta pela unidade, que está muito aquém dos outros hospitais do município. Essa questão aí, né, a gente está tendo um pequeno problema aí com a imagem da Ludmila, um pequeno problema, ela está remoto, falando com a gente. Ludmila, me ouve bem agora? Ainda não? A gente vai tentar, então, retomar aqui a nossa conexão com a Ludmila, que falava justamente dessa questão aí do hospital regional, né, que tem aí um momento de esgotamento desses leitos, né, quando, então, a direção do hospital, né, e a FHEMIG comunicam essa situação de que os municípios da região aí não mandem mais pacientes, né? Evitem de mandar pacientes porque há um esgotamento de leitos de UTI no Hospital Regional em Patos de Minas, e a Ludmila falava justamente disso, dessa dificuldade, né? Uma vez que nós já tivemos aí, inclusive, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccherete, dizendo que neste momento não teríamos aí, né? Por enquanto não teríamos a criação de novos leitos Covid no Hospital Regional, mas nós vivemos um momento em que os números da Covid começam novamente, infelizmente, né, a crescer regionalmente, e o hospital, o próprio nome já diz, né, o Hospital Regional é referência e tem toda essa dificuldade diante do momento de pandemia que a gente está vivendo. Ludmila Bahia, retoma para a gente então aí, você estava falando justamente dessas situações quando a gente teve um problema aí na transmissão. Bom, Odair, eu enumerava as diversas condições e até indisposições do governo para resolver de frente os problemas do hospital regional. Então, a gente tem aí o próprio problema Covid, o hospital criou 10 vagas e ficou nisso, apesar das esperanças dadas à gestão anterior, a essa gestão. A gente vê também uma debandada de médicos do hospital regional, diante a remuneração paga pela unidade, muito aquém de outros hospitais do município. A gente vê esse novo problema gerado aí, não há leitos e fica nisso. Vai criar, não vai? Qual que é a solução para o Estado, para essa população que tem Patos de Minas como referência, cerca de 700 mil pessoas? Vai para onde? Vai esperar aí a abertura de um leito de terapia intensiva no norte de Minas, no sul de Minas? Olha a distância para socorrer um paciente que precisa de uma unidade de terapia intensiva e outros vários problemas. Ontem o hospital, a Rede FHEMIG abriu chamamento emergencial para a contratação de médicos para a unidade hospitalar, mas com essa remuneração fica difícil atrair profissionais que queiram trabalhar na unidade. Então, são vários problemas somados que a gente percebe a indisposição do governo do estado de Minas Gerais, do governador Romeu Zema, de querer resolver problemas do hospital regional. Aí fica mais fácil mesmo, querer terceirizar essa administração, terceirizar os problemas, que debruçar, arregaçar a manga da camisa e resolver realmente os problemas, que são diversos, são inúmeros, mas falta gestão, falta vontade. Essa é a clareza que a gente tem acompanhando desde há muito tempo esses diversos problemas no Hospital Regional em Patos de Minas.
Pois é, Ludmila, ainda sobre saúde, a direção do Hospital São Lucas fez nesta sexta-feira uma comunicação extrajudicial à Prefeitura de Patos de Minas para comunicar o fechamento, né? Pegou todo mundo aí realmente muito de supetão, como se diz, né? Num momento como esse, temos aí essa dificuldade aí com a possibilidade ou já a determinação do fechamento do São Lucas, Ludmila. Pois é, Odair, é uma decisão tomada pela administração do hospital. A gente vê a notificação extrajudicial que foi protocolada junto à Prefeitura de Patos de Minas, informando aí, né, sobre esse contrato, sobre essa prestação de serviço que o Hospital São Lucas, tem com o município. Lembrando que o Hospital São Lucas é um hospital privado, mas que presta serviço exclusivamente para o SUS. São 150 leitos ao todo, 60 deles de UTI e destes 20 direcionados à UTI neonatal. Aí, Odair, o comunicado extrajudicial da Prefeitura, do Hospital São Lucas para a Prefeitura de Patos de Minas, justifica alguns dos motivos, portanto, para o fechamento definitivo da unidade hospitalar. Foram várias tratativas, foram vários comunicados, várias visitas, até chegar a esse ponto. Essa não é uma notícia nova, é uma notícia velha que a gente está dando aqui agora, porque o Hospital São Lucas, a direção, já havia falado que se tirasse a hemodiálise da unidade, que seria inviável a manutenção daquele hospital. E, além disso, aí coloca nessa notificação extrajudicial a questão da defasagem de tabela remuneratória, outros problemas que causaram aí esse desfecho para a unidade hospitalar São Lucas, em Patos de Minas. Pois é, Ludmila, a direção explica, né, os motivos para a decisão do fechamento do Hospital São Lucas, e a gente tem tela aí para poder colocar essas informações que você inclusive acabou de citar aí, justamente nesse momento em que a gente passa por dificuldades na saúde pública. A gente coloca então aí, Luiz, a próxima tela, justamente já é trecho da carta, né, Ludmila, que foi publicada hoje. Pois é, naquela informação anterior, aquela notificação extrajudicial à Prefeitura de Patos de Minas, o Hospital São Lucas comunica à Prefeitura que tem um prazo aí de 120 dias para encerramento do contrato, para que então a unidade hospitalar seja encerrada, seja fechada no município de Patos de Minas. Agora a gente vê então, Odair, como você falava, essa carta aberta à população que foi feita pela direção do Hospital São Lucas. Essa carta foi endereçada aos pacientes de toda a região, não somente de Patos de Minas, a todas as pessoas que acreditaram durante essas décadas naquela unidade hospitalar. E aí a direção aponta mais problemas com relação e para o desfecho e a decisão do fechamento do Hospital São Lucas de Patos de Minas. Uma delas é sobre essa política nefasta, conforme está descrito aí no texto assinado pela direção do Hospital São Lucas. Segundo a direção, há também essa indisposição para com a unidade hospitalar. E aí não foram feitas as readequações financeiras com o contrato firmado com o município, que chegou nesse desfecho, então, para que a unidade hospitalar fosse fechada. A direção, ela continua aí falando que há problemas financeiros por conta dessa falta de realinhamento do contrato firmado. E aí ela mesma fala, olha, devido a isso, a gente também não teve condições de manter a qualidade dos nossos serviços. Admite a perda da qualidade dos serviços. O Hospital São Lucas foi um hospital fundado e administrado por um grupo de familiares, né, tradicionais em Patos de Minas, com vários desejos, com várias lutas aí. Foi um hospital importantíssimo para o município, é um hospital importantíssimo. E aí termina essa carta aberta à população de Patos de Minas, falando, né, do pesar, do sentimento de luto, porque não encerra uma empresa, mas uma história em Patos de Minas.
causando assim esse impacto nefasto, conforme assina a direção do hospital. Então, Odair, o que a gente vê é que houve diversas tentativas por parte da administração do Hospital de São Lucas. Nós registramos vários desses momentos aí da luta para que o hospital fosse melhor utilizado, tanto para receber doentes com a Covid-19. O hospital, em determinado momento, separou leitos para receber essas pessoas, mas isso na gestão passada, continuou nessa gestão também. Nenhum dos dois prefeitos disse que a unidade teria condições, por isso preferiu então abrir um hospital de campanha no ano passado para atender a população de Patos de Minas. Então, somados aí diversos problemas, a falta de apoio político, segundo a própria direção do Hospital São Lucas, isso tudo foi criando uma bola de neve gigantesca e, como eu disse, não é uma novidade esse fechamento, porque já havia sido falado no comunicado anterior de quando da transferência do serviço de hemodinâmica para outra clínica em Patos de Minas. Ludmila, aqui na bancada comigo do NTV News, né, para bater um papo com a gente, está o William Nunes, que é um dos gestores, né, do hospital, diretor do Hospital São Lucas, e que hoje veio aqui conosco ao vivo para falarmos desse assunto. William, boa noite. Esgotaram todas as possibilidades, é isso mesmo? 120 dias, o São Lucas a fechar suas portas? Boa noite. Sim, infelizmente, né, nós estamos aqui para informar um fato, né, que nós temos a certeza que trará um impacto muito negativo para a nossa já desgastada, defasada, né, saúde pública. Infelizmente, né, todos vocês acompanharam desde o início, né, já no início desse ano nós adotamos uma postura mais assertiva em relação à direção do hospital, e essa postura nos exigiu que o Hospital São Lucas adotasse procedimentos para que ele fosse adequadamente remunerado pelos serviços que ele presta, para que então o hospital pudesse dar continuidade, né, a esses atendimentos, aprimorar, melhorar a qualidade que era preciso. E desde então nós desenvolvemos várias atividades, várias tratativas junto ao Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual, né, diversas tratativas aí com os gestores municipais. Mas, infelizmente, né, isso, inclusive, tudo formalmente documentado, né, isso faz parte da mudança, né, que o Hospital São Lucas havia proposto para que realmente, né, o hospital pudesse continuar prestando serviços à população. Mas isso não ocorreu, né? Nossas expectativas em relação ao óbvio, que é a insuficiência dos recursos que são destinados ao pagamento do serviço que o Hospital São Lucas presta, eles acabaram não sendo atendidas. E, infelizmente, nós chegamos nessa situação em que o hospital não detém mais condições de continuar desempenhando as suas atividades. Ô William, boa noite, obrigada pela presença na bancada do NTV News. Quando desse comunicado, dessa carta aberta à população, que é descrito dessa má gestão política, a quem vocês querem elencar como os responsáveis por esse desfecho? Porque a gente noticiou aqui incontáveis vezes sobre a possibilidade do fechamento do hospital, sobre as dificuldades inúmeras, mas de quem é essa má gestão política? Onde houve essa má vontade? Bom, eu que quero agradecer o convite, né, a oportunidade de esclarecer as pessoas, e eu verifico que muitos têm um entendimento equivocado em relação à situação do Hospital São Lucas e o seu relacionamento com o município. Bom, eu quero de antemão dizer que nós não estamos aqui, né, para apontar pessoas ou enfim, né, tentar identificar culpados, mas fato é que nós temos nos nossos municípios pessoas que foram eleitas, né, com a responsabilidade de, nas suas atividades laborais,
apresentar soluções e ofertar à população serviços de qualidade. E, enfim, esses responsáveis por essas negociações, por essas tratativas, no nosso entendimento, talvez por uma inexperiência, talvez às vezes até por não entender como que o sistema de saúde funciona, eles não corresponderam às expectativas, às necessidades que o Hospital São Lucas tem em relação à readequação financeira para continuar efetivamente prestando serviços. Fato é que alguns fatos podem ser relembrados. Todos se lembram que há poucos meses o Hospital São Lucas passou por uma intervenção, e eu quero deixar claro que todas as intervenções que foram realizadas no Hospital São Lucas, elas foram maléficas ao hospital, causaram ainda um prejuízo de ordem financeira e um agravamento a toda essa situação em que o hospital passa. E naquela oportunidade, todos se lembram que a Câmara Municipal, através da Comissão de Saúde, alguns vereadores solicitaram ao Hospital São Lucas prestação de contas. E me lembro bem que naquela época o Hospital São Lucas sequer era obrigado a realizar essa prestação de contas, porque os valores que o Hospital São Lucas recebe, e isso não é a título de repasse, tem que deixar claro que é um pagamento em razão do serviço que o hospital presta. Naquela oportunidade, houve essa solicitação de prestação de contas ao hospital e com áreas de que talvez haveria ali no Hospital São Lucas uma aplicação inadequada dos valores que o hospital recebe. Nós não somos legalmente obrigados a realizar essa prestação de contas, mas, no entanto, reafirmando a nossa postura frente à administração do Hospital São Lucas, nós fizemos a prestação de contas. E naquela prestação de contas, já naquela oportunidade, ela já indicava que o Hospital São Lucas encontrava-se passando por uma grave situação financeira. E nós realizamos a prestação de contas e até hoje não tivemos nenhum tipo de retorno quanto a esses documentos e a prestação de contas que foi prestadas. Por parte de quem? Do município ou dos vereadores? Por parte da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Vereadores de Patos de Minas. Seguindo a isso, nós também revelamos a situação financeira do Hospital São Lucas, a Ministério Público, Conselhos de Saúde, enfim, todas as autoridades, que deveriam, até assim, naquele momento nós entendíamos que seria necessário tomar ciência daquela situação. Junto ao município, além dessa notificação que vocês fazem referência na data de hoje, nós havíamos notificado o município algumas semanas antes dessa notificação agora, indicando e tratando justamente da necessidade de que o município participasse de uma discussão e que a gente colocasse em debate essa necessidade de reequilíbrio financeiro do contrato. Isso, inclusive, em se tratando de administração pública, isso é uma conduta comum que pode ser feita com qualquer tipo de prestador. E nós, no entanto, não obtivemos êxito nessas negociações, elas sequer chegaram a ser iniciadas. Ô William, como é que vai ser a situação agora do hospital nesses próximos 120 dias? A unidade vai continuar recebendo normalmente os pacientes? Vocês vão aos poucos aí diminuindo de forma escalonada o recebimento? Com relação ao serviço de hemodinâmica, foi totalmente encerrado? Como é que fica esses próximos 120 dias? Bom, nos próximos 120 dias, em decorrência de uma estipulação contratual, o Hospital São Lucas fica obrigado a dar continuidade nos serviços que estão em andamento. Então, quer dizer, aqueles serviços em saúde, os pacientes em tratamento, de forma nenhuma eles serão prejudicados. Nós, da administração do Hospital São Lucas, quando tomamos essa decisão de encerrar as atividades do hospital, nós já estávamos, nos preparamos, melhor dizendo, para continuar dando atendimento adequado àqueles pacientes. E no nosso entender, essa cláusula a qual eu me refiro, que está ali elencada no contrato que foi firmado com o município, elas nos permite, sim, não acolher novos pacientes e não admitir novos pacientes na unidade. O que nós somos obrigados a dar sequência no tratamento daquelas pessoas que lá já estavam sendo tratadas.
William, foi a gota d'água, então, a retirada dos pacientes renais que foram levados para uma clínica particular? Essa foi a gota d'água para poder culminar em tudo isso? Na verdade, esse foi um dos fatores, talvez o mais importante, né, entre eles, mas isso foi decorrência de várias circunstâncias. E aí nós podemos pontuar, né, algumas delas aqui rapidamente, que foi a retirada, né, do tratamento dos pacientes lá, dos renais crônicos do hospital, porque aquele serviço ele representava para o hospital, né, algo superior a 50% de todo o serviço que o hospital presta. E o que as pessoas têm que entender? A rentabilidade dos procedimentos que são feitos no hospital via SUS, ela é muito pequena. Hoje eu digo que ela quase não existe. Mas você consegue ter um equilíbrio financeiro quando você tem uma carteira de serviços. Então você tem alguns procedimentos que têm mais rentabilidade, outros menos, mas enfim, naquele conjunto de serviços você consegue manter uma certa estabilidade. Então, a princípio, um serviço que em uma carteira dos serviços que foram contratados junto ao município, né, chega a representar aí algo próximo, até um pouco superior a 50% do total dos serviços contratados, é óbvio, né, que esse serviço ele é muito importante para a continuidade do contrato. Né, nós temos também essa questão relativa à pandemia. Olha o que nós temos, o cenário. Nós temos um cenário em que a tabela do SUS encontra-se defasada já há muito tempo, né, não houve nenhum tipo de correção já por vários anos. Nós tivemos aí a pandemia, né, provocada pela Covid-19 e todos vocês acompanharam a alta, né, astronômica de medicamentos, né, insumos, equipamentos de proteção individual que trouxeram impactos, reflexos diretos à gestão do hospital. E aí o que houve? Nós solicitamos, em razão disso, uma readequação dos valores. Né? Novamente, foi uma nova solicitação, com base agora em outro fundamento, e é um fundamento notório. Todos aí sabem a alta que houve desses insumos de medicamentos, e nós não poderíamos continuar recebendo, né, aquele valor que já estava defasado diante de uma situação nova como essa. É uma situação que ela causou um grave desequilíbrio econômico ao contrato e que precisava ser revisto. Isso foi exposto à administração municipal, que tem que deixar claro que é quem contrata os serviços, né, que o Hospital São Lucas presta. E, mais uma vez, nós não tivemos nenhum respaldo, né, simplesmente foi nos alegado que não haveria ali condições jurídicas. Enfim, né, houve uma recusa em restabelecer essas tratativas. É a gestão atual que não teve diálogo com a gestão atual, com o prefeito Luiz Eduardo Falcão e a equipe? Bom, eu não posso dizer diretamente que não houve diálogo, porque o diálogo ele pode ocorrer de várias formas. Não houve, né? avanço, E não houve... Vocês não foram ouvidos aí com relação a essas demandas? Nós não fomos atendidos. Né? Na verdade, nós tivemos já a oportunidade de apresentar essas questões à gestão municipal, mas que, no entanto, nós restamos aí, né, com os nossos pedidos aí desacolhidos pela administração. William, nós temos aí... William, uma última questão aqui. Tudo bem. Só uma questão aqui para a gente ir finalizando. William, sobre essa... o diretor do hospital, o Sérgio Pial, me disse que, inclusive, aquele local onde está instalado hoje o Hospital São Lucas, aquela propriedade foi vendida para uma construtora, inclusive serão construídos prédios naquela onde hoje está o Hospital São Lucas. Esse negócio já foi fechado, já é finalizado? Olha só, o Hospital São Lucas, todos sabem que ali o imóvel, né, tanto quanto a própria instituição hospitalar, né, que ela inclusive foi até ofertada a título de negociação ao município. Então há algumas tratativas nesse sentido, mas não tem nada fechado. Não, o Hospital São Lucas está deixando de continuar exercendo a sua atividade por questões eminentemente financeiras. Né? Em momento nenhum, esse encerramento da atividade ele tem lastro em outra negociação. Por quê? Até porque o Hospital São Lucas
tinha até então, né, um contrato vigente com o município que se estenderia aí por um período de 5 anos ainda, né, pouco mais de 5 anos. Então, ou seja, se não houvesse razão para que o hospital encerrasse o contrato com o município, o Hospital São Lucas deveria, por força desse contrato, então, continuar prestando serviço à população durante todo esse período. Ou seja, é bom deixar claro, o encerramento das atividades do hospital está se dando verdadeiramente pelo fato de que os valores que o hospital recebe pelo serviço que ele presta são inadequados. William, só para fechar então aqui, uma dúvida que é de todos, né? Eu imagino eu. Nós vivemos um momento de desemprego. Quantos profissionais serão impactados com o fechamento do São Lucas? Diretamente serão impactados mais de 270 profissionais, isso de forma direta. William, muito obrigado então por sua participação aqui conosco hoje no NTV News. Ludmila, algo mais ou eu posso aqui já liberar o William, que prontamente nos atendeu vindo aqui até a NTV? Daí sim, a gente agradece o William nesse primeiro momento pela gentileza de ir aos estúdios da NTV prestar esses esclarecimentos, porque a população ficou mesmo estarrecida com essa notícia, porque a torcida de todos era por um restabelecimento da unidade, ainda mais com essa notícia de hoje, com o Hospital Regional Antônio Dias aí não recebendo mais pacientes, dizendo do estrangulamento do sistema. Então a gente fica a pensar e a como que será a estrutura, como que será o atendimento feito com o encerramento da unidade do Hospital São Lucas. Mais uma vez a gente agradece a gentileza do William e certamente nós demandaremos aí, porque dúvidas e outros questionamentos surgirão, viu, William? Obrigada, boa noite. Ok, eu que agradeço, boa noite. Já aqui no NTV News a gente fala dos números da Covid. Patos de Minas confirma mais uma morte, a 8ª em uma semana. Estamos de volta com o NTV News e a gente segue aqui com a análise da notícia. Ludmila Bahia continua comigo. Vamos aos números da Covid-19 que estão aí na tela. Tivemos aí mais uma morte, né? Mais uma morte ocorrida em Patos de Minas, registrada. Ô Ludmila, esses números aí, e esse é o 8º óbito registrado, né, nessa semana. Odair, infelizmente, a gente teve um grande número acumulado de mortes essa semana em Patos de Minas. A gente teve aí uma grande ocupação de leitos hospitalares no município. A gente encerra a sexta-feira aí com 45 patenses internados, 20 em leitos de UTI. A gente teve uma diminuição de casos ativos no município, essa é a boa notícia. Ao contrário da última semana que a gente teve uma ascensão, a gente teve uma queda nesses números, terminamos com 226 casos ativos, mas de longe é uma situação tranquila, conforme a gente repete sempre aqui no NTV News. Ludmila, temos também na tela o boletim comparativo de leitos, né, entre ontem e hoje aí, dessas internações, tanto em UTI quanto clínicos, tanto na rede pública quanto privada. Pois é, Odair, a não ser a questão de leitos clínicos na rede pública, aliás, na rede privada, os demais percentuais de taxa de ocupação subiram todos, infelizmente. Olha só a quanto chega a ocupação de leitos de terapia intensiva na rede pública, passou de 80%, na rede privada passou de 80%, na pública em 80%, a gente teve aumento na ocupação de leitos clínicos. Total de internados também aumentou, então a gente tem aí uma situação que nos leva a uma maior preocupação quando da necessidade de tratamento de pessoas com Covid-19 no município de Patos de Minas. Quando a gente vê esses números aí, a gente já, como a gente acabou de falar aqui, né, nesse fechamento, do possível fechamento de um hospital em meio a uma pandemia, com uma progressão de números de Covid-19, e claro que aí você fala, mas temos o hospital de campanha, o hospital regional, mas nós também temos problemas no hospital de regional, ou seja, são números que não nos agradam diante de notícias desagradáveis, né? Infelizmente, Odair, a gente tem uma oscilação nesses números, a gente tem uma alta ocupação hospitalar, com essa ocupação aí de 80%, passando de 80% em leito de terapia intensiva, nessas condições atuais. E olha
que estamos com diminuição de casos ativos da Covid-19 em Patos de Minas. Entretanto, a gente percebe um agravamento daquelas pessoas que contraem a Covid, mesmo com o avanço da vacinação, com a distribuição, com a chegada de novas doses, com o avanço para novos grupos por faixa etária e também por comorbidade. Então, a gente tem um cenário aí, em meio a esse caos, que o Hospital Regional não consegue receber pacientes, o Hospital São Lucas aí informou que não vai admitir novos doentes, a gente tem aí uma situação já preocupante no hospital de campanha, então a gente fica pensando, né, como será o nosso futuro aqui com relação à saúde ou com relação ao atendimento. Esperamos que tenha uma solução breve aí por parte dos gestores, dos políticos, para que a população não sofra. Ludmila, nós estamos com o tempo esgotadíssimo, mas não podemos, pelo menos, citar, né, o início de depoimentos na CPI da Copasa, na Câmara Municipal de Patos de Minas, né, que teve aí hoje, inclusive, falando sobre ex-prefeito, ex-governador, enfim, tivemos uma movimentação hoje com relação a esse assunto, né? A gente tem esse material para mostrar, é importante a gente falar, porque, Odair, foi o primeiro depoimento da CPI da Copasa, que foi instaurada pela Câmara de Vereadores em Patos de Minas, o primeiro depoimento de muitos que ainda com certeza virão, que aponta aí que houve uma pressão por parte do ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves, ao prefeito da época, em 2008, o prefeito Antônio do Vale, para que fizesse a assinatura do contrato com a Copasa. Houve uma espécie aí de coação para essa assinatura, dentre outras várias denúncias feitas aí por quem aí levantou essas denúncias de irregularidades, tanto do contrato quanto também sobre a prestação do serviço à comunidade de Patos de Minas, tanto na zona urbana quanto na rural. Vamos ver. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Copasa, realizou nesta sexta-feira a primeira oitiva. Nesta data, o autor da denúncia, Wilson José da Silva, foi ouvido pelos vereadores membros da CPI. Dentre as pontuações, o denunciante pede a análise das condições atuais de tratamento de água e esgoto feito pela companhia no município. É o tratamento de esgoto que não é cumprido de acordo com o contrato, é o abastecimento de água que não é cumprido de acordo com o contrato em vários bairros da cidade, né? Essa demanda ela é comum, né? Virou comum entre todos os dias tem reclamações de pessoas de diversos bairros que falta água, entre inúmeras outras denúncias, né? Principalmente denúncias até de crimes ambientais em nosso município. Wilson alega que atualmente a companhia não trata nem 20% do esgoto produzido na cidade, mas nenhuma prova foi apresentada para confirmar essa denúncia. Só de passar próximo onde é desaguado o esgoto lá da estação de tratamento, é visível que aquela água que está, aquele esgoto que está saindo ali não está realmente tratado. Ele está passando dentro de uma estação de tratamento, mas não está sendo tratado. Eu até vou tirar os 20%, eu falo que tratamento da forma que as normas brasileiras exigem, é 0%, porque o esgoto está chegando quase in natura dentro do rio. Falou 20%, mas não apresentou nenhum documento que comprove essa porcentagem. Então nós vamos ouvir todas as pessoas possíveis que possam nos apresentar um estudo profissional, um estudo confiável que comprova essa porcentagem. Para o relator da CPI, vereador José Eustáquio, esperava-se maior embasamento da denúncia feita contra a companhia. A denúncia, eu esperava mais detalhes a respeito dessa denúncia, né? Eu precisava de mais relatórios, mais laudos técnicos, né? Mas as perguntas que nós fizemos para ele foram perguntas bem efetivas, contundentes, e ele a respondeu todas. Né? Ele respondeu todas as perguntas de forma muito segura, né? E isso nos dá mais tranquilidade para poder fazer um relatório mais bem feito. Outra afirmação do denunciante diz respeito à assinatura de contrato com a Copasa, firmado em 2008 pelo prefeito da época, Antônio do Vale Ramos, com a companhia e com o governador da época, Aécio Neves, e que, segundo o denunciante,
houve chantagem por parte do governador para a assinatura do contrato. Já tinha a assinatura da Copasa, do secretário e do governador. Não, mas eu não posso, eu tinha convencido a ele que nós teríamos condição de assumir isso. Aí o governador simplesmente disse para ele: ou você assina ou eu corto todos os recursos de Patos de Minas. Ele assinasse, ele tentou argumentar que deveria estudar mais aquela possibilidade, né? Porque terminando o mandato, mas o obrigaram, e ele, para dar uma satisfação para o povo da cidade dele na época, porque foi ameaçado de corte de verbas para o nosso município. E ele declinou a isso em função do nosso povo de Patos, porque ele foi um prefeito que lutou pelo bem da nossa cidade. Ele não quis colocar em dificuldade a administração que ia assumir logo em seguida. Diante das denúncias, todos os envolvidos serão ouvidos nas próximas oitivas, a fim de se fazer novos estudos do caso. Todas as pessoas que participaram de alguma forma na elaboração e na assinatura desse contrato da Copasa, se houver necessidade, serão convocadas e serão ouvidas aqui pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Através desse primeiro depoimento, nós já começamos a colher dados necessários, né, para a gente continuar com a investigação. Então, assim, foi importante nesse sentido, porque já nos deu sem subsídios, caminhos para a gente continuar na nossa missão. Ludmila, ponto a ponto tem que ser realmente verificado. A denúncia ela tem que estar embasada e tem que ser verificada pelos membros da CPI, evidentemente, e os citados terão que ser ouvidos, né? Surgem novos nomes, novas figuras nessa investigação da CPI que certamente terão que ser ouvidas. Nós tentamos contato com o ex-prefeito de Patos de Minas, Antônio do Vale, e também com o ex-governador de Minas Gerais, deputado federal Aécio Neves, e não conseguimos contato, até para saber quais são os posicionamentos a partir dessa acusação aí, dessa denúncia feita pelo denunciante, pelo Wilson. Mas a gente tem que deixar claro, Odair, que a partir do momento que os vereadores aceitam e instauram uma CPI, é porque há indícios claros de problemas de irregularidades. E é isso que eles vão se desdobrar e investigar a partir desses vários depoimentos que vão suceder a partir de agora. Ludmila, sexta-feira cheia, sextou para o jornalismo e a gente encerra aqui a nossa análise, né? E a gente continua, né? A gente termina o NTV News, mas o jornalismo não para. Tem muita coisa para acontecer, mais informações aí no Patos Já, que tem muita coisa para abastecer, muita coisa para conversar. Afinal de contas, a semana foi quente, a sexta-feira, então, pegou fogo. Obrigada a todos aí pela companhia, pela audiência. Passamos um pouco do nosso tempo, mas a gente precisava de entregar todas essas notícias que são do dia. Boa noite, Odair. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, Ludmila. Outras notícias, você já viu aí, né? A chefe já avisou. patosjá.com.br. Amanhã a gente se encontra. Até lá.